Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo diferente aqui no canal e eu vou fazer um react de um podcast do Edson Castro com a Luciana do RH Sincero. Se você não conhece o conteúdo deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eles trocam uma ideia muito bacana, né, nesse podcast, falando sobre carreira, falando sobre RH, falando sobre líderes, sobre evolução de carreira, né? Então, um dos trechos que eu quero trazer aqui para esse vídeo hoje é: ser bom tecnicamente não é suficiente para ser promovido, né? Então, é um assunto muito polêmico, bem difícil da gente compreender. E eu quero trazer um pouco da minha visão também, um pouco do que eu acabei aprendendo nos meus anos de CLT, né? E fazer um paralelo com esse React, tá? Então, se você ficou interessado aqui no conteúdo, é só continuar aqui no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, e o vídeo em questão que eu queria mostrar para vocês é esse daqui que eu tô mostrando na tela, né? Então, o nome dele é Puxar Saco é o jeito de crescer. É o jeito de crescer no trabalho, né? Então é uma parte aqui do podcast do Edson Castro, né? Como eu comentei, eu vou deixar o conteúdo deles aqui na descrição do vídeo e eu aconselho demais você assistir ele na íntegra, né? Porque além de ser um papo muito descontraído e muito bacana, tem vários insights que podem enriquecer bastante sua carreira profissional, né? Então, tanto o podcast do Edson Castro é muito bacana, os conteúdos aqui da Luciana também, do RH Sincero, são muito bacanas também. Eu vou deixar também o conteúdo dela, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo também. E vocês vão ver que é um papo muito bacana, muito descontraído. E, bom, enfim, vamos dar uma olhada aqui no vídeo e ver o que a gente consegue tirar de insights, tá? Como eu comentei, eu não vou reagir o vídeo todo, né? Eu vou reagir a partir desse terceiro capítulo aqui, que foi um dos que eu achei muito bacana. Mas a minha ideia é fazer outros tipos de reacts também, né? De outros trechos desse podcast, ou de outros podcasts também, até para trazer um conteúdo um pouco mais diferente para vocês, com mais profundidade, beleza? Então, bora lá. E aqui eu quero ter uma provocação para você, essa frase maravilhosa de quem trabalha no mundo corporativo. Traga uma provocação para você, Luciano. Luciano. Uma provocação. Eu ser só bom naquilo que eu faço, sou um excelente fazedor de coisa. Isso me garante uma boa carreira? Não. E o bom, aí a gente tem algumas questões que inclusive me doem, tá? Que é o bom, é a pessoa que ela é tecnicamente boa e ela é um ser humano bom. Geralmente, a mescla dessas duas coisas, de ser um ser humano bom e um bom profissional, só vai ferrar com a tua cabeça. Por quê? Porque, inclusive, é o motivo de eu ter criado o curso de puxa-saco, que é não entender, não aceitar e ter uma raiva interna, uma inconformada, porque vemos incompetentes subirem, crescerem, evoluírem nas suas carreiras e o competente não tá recebendo essa visibilidade. Essa é a dor. Então, você ser bom tecnicamente, digamos que é o teu mínimo. A empresa, tipo assim, você é bom, você faz as tuas entregas, legal, parabéns, show. Parabéns pelo mínimo. Agora, cadê o plus? E daí a pessoa fica, mas que plus, gente? Eu entrego todos os meus relatórios, eu bato meta. Não, o plus é subjetivo. É comportamento. E aí você não tem o plus. Pô, Luciana, mas eu vi o cara que não tem nem o técnico, mas só tem um plus. Daqui a pouco, para aquela empresa, é melhor o plus. É melhor o subjetivo. É melhor o comportamento, o network, as relações que aquela pessoa tem. O quanto ela se comunica, sabe? Até a questão visual, a aparência dela. Então, tudo isso influencia. O bom não vai conseguir galgar e crescer. Eu não vou dizer que nenhum, tá? Porque daí tem as exceções. Aí sempre vai vir a pessoa no comentário e vai dizer, mas eu consegui, Luciana. Tá, tudo bem, parabéns, palmas pra ti, mas você é uma exceção, não vem aqui contaminar a coisa, porque você vai iludir as pessoas e não é assim, né? Então, a maioria das pessoas não consegue. Sendo boa até não é suficiente. É como se fosse... Olha, galera, aqui eu já queria fazer uma pausa e dar um pouco do meu relato do que eu aprendi, né, de experiência. Realmente, quando a gente está no meio profissional, né, a gente normalmente é contratado por uma empresa ali para desempenhar uma função, né? Então, eu vou tentar colocar a minha visão aqui como um cara que trabalhou com cloud. Bom, nas vezes que eu era um técnico de cloud, um arquiteto de cloud, né, um analista de cloud, enfim, eu tinha minhas tarefas ali do dia a dia, que era mexer,
fazer o gerenciamento, fazer provisionamento de cloud, trabalhar em projetos e tudo mais. Isso é o que normalmente as empresas esperam da gente, né? Elas contratam um funcionário para a gente desempenhar determinada função ali, né? E o legal aqui que ela trouxe é que a empresa ela não está esperando que você já foi contratado para fazer. Ela está esperando que você faça mais do que ser só contratado para fazer aquela função, né? E eu já acompanhei vários amigos que sempre reclamaram para mim, inclusive eu já fui uma dessas pessoas que reclamou muito, de falar, pô, eu não sou promovido, eu não sou valorizado, eu faço meu trabalho todos os dias, faço as minhas entregas ali e não tenho retorno ali da minha empresa, do meu chefe e tudo mais. Só que aqui a gente começa a pensar num paralelo, né? Pô, eu tô fazendo o que eu fui contratado para fazer, mas eu tô fazendo só aquilo, né? Então, realmente, se você for contratado para desempenhar uma carreira de cloud e você tá entregando essa carreira de cloud, beleza, você tá fazendo o seu mínimo, né? Só que aqui a gente tem que pensar qual que é o diferencial que a gente pode entregar, né? De repente, o diferencial é, além de fazer um provisionamento de cloud, a gente se preocupar com a relação de custo que aquela nossa entrega tem em relação ao projeto, né? Não é simplesmente só fazer o provisionamento, mas é se preocupar com o custo, se preocupar em entregar de uma forma mais consistente, mais elaborada, né? Mais inteligente, né? Não é simplesmente só fazer um provisionamento ali de uma infraestrutura na cloud, mas pensar em fazer essa infraestrutura render por mais anos, né? Ter uma consistência melhor ali. E não só nessa parte mais técnica, né? Mas a gente tem que pensar também o comportamental. O quão a gente está se comunicando bem no nosso meio de trabalho, o quão a gente está evoluindo na nossa carreira, a gente está continua sempre estudando, continua sempre evoluindo, né? Acompanhando tendências. Uma coisa que eu sempre negligenciei no meio profissional era a questão da aparência. Então eu sempre gostei de ter uma barba grande, né? De usar uma camiseta mais geek, né? Uma camiseta enfim, de jogos, um universo mais assim, de Marvel, essas coisas, né? E eu vi que, tipo, pô, isso daí para certos ambientes é até aceitável, né? Quando você tá ali na operação, com a galera e tudo mais. Mas de repente, quando você precisa ir pra uma reunião um pouco mais séria, é difícil as pessoas levarem você com mais seriedade. Se você chega lá com uma bermuda, com a camiseta de time, com um boné, né? Infelizmente é algo que o meio profissional hoje é muito empacado, né? Então, de repente, você se vestir um pouco melhor, se comportar um pouco melhor, se comunicar melhor, né? Se expressar melhor, passar a sua mensagem de uma forma um pouco mais consistente, é alguns formatos que você pode utilizar para você deixar o seu trabalho melhor, né? Então, são vários fatores que a gente pode fazer que seriam esse plus, que podem melhorar cada vez mais o nosso meio profissional, tá? Então é uma das pausas que eu quero fazer aqui nesse vídeo, que aqui a gente consegue extrair muito mais coisas, tá? Tá, tô entregando, fazendo legal, show, parabéns, que é um aperto de mão, que é uma bala, que é o bombonzinho, você vai ganhar. Agora você não vai evoluir lá dentro. É complicado porque eu vejo que a galera entende, acho que é quase como se um falso senso de meritocracia. É um falso senso de meritocracia. Tipo assim, nossa, mas eu sou muito bom nisso, né? Pô, beleza, mas às vezes você é muito bom no meio de 100 pessoas. Uhum. E aí, beleza, mas o seu gerente consegue ver? Exatamente. Porque assim, eu tenho certeza que, pô, eu já tive equipe de funcionário. Uhum. Você não consegue olhar coisa de 100 pessoas. Não consegue. E às vezes a pessoa, ela tem o próprio critério dela de bom e ela criou uma expectativa. Só que ela não comunicou essa expectativa. E é uma coisa que eu xingo as pessoas, que eu digo assim, fala de uma vez, desembucha a criatura. No sul a gente fala desembucha, né? Que é fala, vomita. Se você não falar e não expor teus desejos, teus resultados, se você não for relações públicas das coisas que você faz e nem expor pra tua liderança o que você quer da tua carreira, ele não tem obrigação de fazer isso. E ele não vai fazer. Ele vai fingir de cego, né? Que nem aquele meme aquele filme que tem as vendas, né? A mulher que anda assim, ó.
Ele tá assim. Bird Box. Ele vai ver quem ele quiser. Só que quando você joga a responsabilidade pro gestor, ele também se sente meio que na obrigação de te dar algum retorno. Do tipo assim, tá, e agora? A Luciana disse que quer ser promovida, me perguntou o que ela tem que fazer. A Luciana tá mostrando o resultado, ela tá aparecendo. As pessoas estão falando dela. E agora, o que eu vou fazer com essa mulher? Então, quando a gente divide, não adianta você ficar lá no... Ai, pois é, ele não me notou. Não vai notar. Ele não vai notar, ninguém vai notar. Se você não se fizer notar, ele não vai notar. Ai, é cruel isso. É cruel. Eu concordo que é cruel. Mas é assim. Então, geralmente, a gente vê aqueles pavões, né? Eu chamo de puxa-saco pavão, que é o que se destaca. Ele é um pavão, ele ri das piadas, é aquela coisa, aquela pessoa idiota que numa reunião ela ri, sabe? Ela acha que ela tá fazendo grande coisa. Mas, se o gestor for comparar... Então, assim, vamos pensar que eu tô formando puxa-sacos inteligentes, né? A partir de agora, a gestão vai ter um comparativo. Ela vai comparar esse puxa-saco idiota, que parece um... Não se usa. Aqui eu vou fazer uma outra pausa aqui nesse vídeo, que eu acho que esse outro assunto aqui é extremamente interessante, né? Então, basicamente, o que ela falou? Nós, como profissionais, né, nos nossos empregos, a gente sempre procura fazer o nosso melhor para uma hora a gente ser promovido, né? Só que muitas vezes a gente fica naquela esperança, pô, será que agora eu vou ser promovido? Né? Passa um ano e nada acontece, né? Passa 2 anos e nada acontece, né? E a gente tem casos que algumas empresas que elaboram lá planos de desenvolvimento pessoal, né? Tenta traçar algumas metas, tudo mais, mas a gente sabe que nem tudo isso não é realidade em todas as empresas, né? Então aqui a gente vê que muitas das vezes a gente não vai conseguir sair do lugar se a gente não expor esse é o nosso interesse em evoluir, né? Dificilmente uma empresa ou um chefe vai chegar assim e vai te oferecer um aumento, porque isso é um custo a mais para ele, né? Enquanto a gente não verbalizar, para ele tá ótimo, ele vai continuar pagando o mesmo, vai passar um ano, a gente vai receber o dissídio ali, que é algo natural de acontecer em todas as empresas, né? Mas ali é o mínimo, isso acontece naturalmente nas empresas. E se a gente não verbalizar, se a gente não mostrar interesse, mostrar que a gente quer evoluir, dificilmente um chefe, um líder, ele vai chegar lá e vai oferecer um aumento pra gente, né? Então aqui já fica um grande insight pra gente materializar, né? Chegue no seu chefe, troque uma ideia com ele, verbalize, né? Fala, ó, chefe, pô, tô trabalhando aqui, já tem um tempo, né? Tô fazendo todas as minhas entregas, tudo mais, e tô querendo ser promovido, né? O que eu preciso fazer para eu evoluir, para eu ganhar esse aumento, para eu subir de cargo, né? De repente você é um júnior quer virar pleno, você é um pleno quer virar sênior, é um sênior quer virar especialista, enfim, quer melhorar a sua carreira. É interessante você verbalizar e trocar essa ideia com o seu chefe, né? Porque um líder de verdade, ele vai segurar na sua mão, ele vai trocar uma ideia com você, vai te passar um feedback, vai te dar o caminho para você evoluir, né? E aqui eu vou fazer até um paralelo no que aconteceu comigo na minha carreira, né? Eu tive um chefe muito bacana, um líder, na verdade, né? O nome dele é Vitor aí, e inclusive se ele estiver assistindo o vídeo aí, um abraço, Vitão. Eu passei por um momento na minha carreira que eu tava trabalhando com ele como meu coordenador, né? E eu cheguei nele e falei, ó, cara, Vitão, preciso trocar uma ideia com você, eu quero evoluir na minha carreira, né? Eu tô trabalhando aqui já tem um tempo, tô fazendo as minhas entregas e tudo mais, e eu queria sua ajuda, né? O que eu preciso fazer para eu evoluir na minha carreira, né? Cara, e ele foi super gente boa, me passou vários vídeos para eu assistir, né? Vídeos que tinham como temas como eu faria para me promover mais no meu trabalho. Então, tipo, além do que eu já estava fazendo, que era, sei lá, responder chamados, né? Fazer atividades, fechar chamados e tudo mais, isso que acaba indo para indicadores da empresa, ele falou, cara, começa a se aparecer mais, né? Começa a ser mais visto. Então, cada vez que você entregar um projeto, mostra o projeto que você está entregando, né? Mostra para mim, mostra para outras pessoas. Começa a mostrar os projetos que você está fazendo, né? E nisso, o que eu fazia? Eu só fechava chamado.
Falei, bom, beleza, respondi o chamado lá. Só que imagina, seu chefe, de repente, ele não vai olhar todos os chamados que você está fechando. Ele não vai ver o tempo que você está fechando em chamados, se o chamado foi fechado rápido, foi devagar. De repente, o texto que você colocou para fechar aquele chamado, dificilmente ele vai olhar um por um, né? Mas se você chegar lá e falar, ó, eu fiz esse chamado aqui, fiz tal projeto, fiz dessa forma, começar a verbalizar, começar a mostrar as suas entregas e mostrar que as suas entregas têm um certo valor, isso você começa a ser visto, né? E uma frase que eu tenho muito na minha cabeça com um outro mentor que eu tive aqui, se você não é visto, você não é lembrado. Então é uma frase que eu levo muito na minha carreira, de sempre expor as entregas que eu estou fazendo, né? Você vai começar a ver que as entregas que você está fazendo estão gerando valores, né, ali para a empresa, e esses valores eles são nomeados. Quem foi que fez essa entrega? Pô, foi o Ed ali, né? Ele que fez aquela entrega. E sempre levando, é claro, as pessoas que estão trabalhando com você, nunca querer receber a vantagem, né? Tipo, foi eu que fiz a entrega, né? Eu trabalhei com outras pessoas, mas foi eu que entreguei no final. Não, nada disso, né? Você sempre saber valorizar o que você está entregando, mas também as pessoas que estão trabalhando ali com você. Isso acaba trazendo também um senso de liderança, né? Se você que está entregando, você teve que fazer essa comunicação com outras pessoas. Nessa entrega você começa a mostrar vários pontos positivos que você tem em relação a essa entrega. Então mostre mais o que você está fazendo. Mostre o que você está habilitando, o que você está trazendo de novo para a empresa. Isso vai acabar sendo convertido em valor de negócio, valor que você está entregando para a empresa. Então aqui fica um outro insight muito bacana para você expor mais as entregas que você está fazendo. Beleza? Então vamos continuar aqui. Débil mental, né? Não é uma palavra adequada, mas assim, parece sabe? Com uma pessoa que tá ali sendo inteligente. A partir daí, ele vai começar a pensar, opa, eu prefiro esse do que esse abobado aqui, né? Como diz o abobado aqui. Então, essas comparações e... Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas também é uma frase muito horrível, que é o seja protagonista da sua carreira. Eu acho ela uma frase assim, blé. Mas ela poderia se aplicar dentro de uma releitura desse contexto. Das pessoas terem uma atitude com relação a fazer algo para tentar mudar a realidade delas, né? Mas esse protagonista eu não gosto dessa frase, acho que ela é usada muito no contexto de colocar toda a responsabilidade em cima do funcionário somente. Né? Eu tenho uma visão que, assim, principalmente quando você tá tem uma escadinha na carreira, né? Sim. Mas quando você tá nessa subida dessa escadinha, as primeiras fases, elas são muito técnicas de trabalho. Então, pô, jornalismo, uma coisa que eu trabalho. É muito técnico. É a apuração, é uma redação, é você fazer um bom texto, uma boa chamada, uma boa matéria. De um ponto a outro, isso é muito fácil. Pô, Sim. Isso aqui, qualquer babuíno bem treinado faz. Beleza. E um detalhe aqui que eu gosto muito de conversar com alguns amigos, né? Hoje em dia, trabalhar com a parte técnica está muito fácil, né? Hoje a gente tem internet, tem chat GPT, qualquer tipo de situação que a gente cair ali, seja uma sinuca de bico, né? Imagina, pô, eu não sei nada sobre Linux e eu preciso criar uma pasta no Linux. Pô, você joga no chat GPT, ele vai te dar o passo a passo de tudo que você precisa fazer para fazer aquela coisa técnica. Então, seja Linux, Cloud, Windows, servidores, virtualização, redes, tudo que você acaba travando no meio técnico, você consegue destravar com as diferentes ferramentas que a gente tem, né? Mas qual que vai ser o diferencial? Aí entra a parte das soft skills, né? A partir de certo ponto, ele para de ser tão técnico. Uhum. Porque a partir de certo ponto é assim, pô, beleza, agora você tem 10 pessoas pra você tomar conta. Uhum. E não é só 10 pessoas pra você tomar conta. Porque tomar conta de 10 pessoas também é tecnicamente fácil. É você dar resultado com 10 pessoas. Que é uma coisa que as pessoas não costumam pensar nisso, né? Não é tipo, eu sou um chefe incrível com 10 pessoas. Sim. Porque eu já tive líderes incríveis que não davam resultados. E tive líderes tirânicos que davam muito resultado. Sim. E eles eram cada vez mais Exatamente. promovidos. Por quê? Aos olhos da empresa, o cara tá dando resultado, então a gestão dele é ótima. E aí, a partir disso, você começa a exigir coisinhas de uma caixinha de ferramenta das pessoas,
que ela não tem a ver com o fazer técnico, né? Então, às vezes você tá querendo subir, eu sinto que as pessoas, elas têm essa percepção, de, tipo, eu quero ser notado, eu quero ser percebido, eu quero ter um aumento, mas ela não entende que, às vezes, aquilo que ela aprendeu, às vezes, numa faculdade, ou até mesmo no decorrer da carreira dela, não é o suficiente, Sim. né? E aí, como é que ela consegue adquirindo isso daí, né? O que a gente chama, às vezes, de uma soft skill, de uma habilidade interpessoal. Como é que ela vai adquirindo essa caixinha? Eu acho que falta malandragem pro CLT, pro funcionário, pro trabalhador. Eu acho que a gente é muito inocente. E a gente foi colocado nesse papel de inocência, e não é por acaso que a gente tá nesse papel. E aí a gente é colocado dentro de uma caixinha em que a gente não pensa. Eu vou falar que teve um vídeo esses dias que saiu agora há pouco, não sei se você viu, de um cara com 30 funcionários demitidos. Thales. Ele deu uma surra na galera, né? Dá até vergonha. Por que ele deu uma surra na galera? Fica todo mundo burro. Porque pegaram pessoas ignorantes, cara. E é impressionante o que eles fazem com a imagem do trabalhador. É como se todo mundo fosse demente, sabe? É como se a gente fosse... Sabe? Como se a gente não tivesse cérebro. Luciana, eu não gosto do Thales Gomes. Eu assisti esse vídeo torcendo pelo Thales. Mas falei, vai, Thales, dá uma lição neles. Isso. E aí você acha que não foi proposital? Porra, só pode ser, velho. Só pode ser. Foi pescado e foi proposital. Transparecer a imagem do trabalhador bobalhão. Que não pensa, que não raciocina. E assim, não tem nenhum problema. As pessoas... Tem gente operacional, eu já trabalhei com costureira, com operador de máquina e tudo mais. Mas assim, quem pode tem que fazer diferente. A gente tem que falar das coisas. As coisas são... É como se fosse tudo um mistério. O trabalho é um mistério. As pessoas não sabem. Por que meu chefe tá falando isso pra mim? Ele não tá falando isso pra ti. O que ele tá falando significa outra coisa. O que ele tá pedindo de ti é outra coisa. Que você não tá captando. Tá, mas como é que eu vou captar? Você tem que captar, você tem que ver malícia. Você tem que ser malicioso. Você tem que ser malandro. Não é mau caráter, não é pisar nos outros. Inclusive, eu não ensino ninguém a fazer isso. Não é pisar nos outros, não é ser mau caráter, não é infringir a lei. Mas você não pode ser passado pra trás como um babacão. E aqui eu quero fazer mais uma pausa, galera, para esse comentário dela, né? A gente tem que criar uma malícia no nosso meio de trabalho. Isso é um assunto muito interessante, porque às vezes a gente relaciona malícia com algo tipo, a gente vai ser malandro, a gente vai começar a passar as pessoas para trás e tudo mais, né? Mas na verdade é a gente começar a entender as sutilezas que acontecem no nosso meio corporativo, né? Então, de repente, aquele happy hour que a gente vai com a galera, a gente está sendo avaliado, um treinamento online, né, que a empresa está promovendo ali, ela pode falar, esse treinamento aqui não é obrigatório, né? Mais uma vez, uma hora, um chefe, né, um líder ali, ele vai olhar ali para todo mundo ali da equipe e vai olhar, quem foi que fez esse treinamento aqui? Teve o fulano, o ciclano que fizeram o treinamento e o Joãozinho ali não fez o treinamento, né? Isso daí pode ser uma avaliação, né? Às vezes um papo assim que a gente tem no meio do trabalho, na hora que a gente vai ali tomar um cafezinho com a galera, a gente já começa a pegar vários insights, né? Com o nosso chefe, com os outros parceiros de trabalho e tudo mais. Tudo isso começa a mexer com a nossa convivência no trabalho. Então como eu tô falando, o trabalho, ele não é só a parte técnica, não é só a parte de entrega, mas é a gente começar a entender o que envolve além do nosso trabalho. Envolve a parte de network, é você trocar uma ideia com as pessoas do seu time, conhecer um pouco mais sobre as pessoas do seu time, o que elas são boas e más em questão de habilidades, né? Seja na parte técnica ou social, né? Conhecer pessoas de outros times, cultivar um bom relacionamento com seus líderes, os líderes dos seus líderes, né? Com outras áreas, sejam áreas que não sejam técnicas, né? De repente ter um pouco mais de amizade com o pessoal do comercial, do marketing, do RH da empresa, ser mais participativo em atividades da empresa, seja treinamentos online, treinamentos presenciais, enfim, festividades, né? Eu sou aquele cara que sou antissocial, não vou em nenhum happy hour. Beleza, se você tem um motivo para não ir realmente, não vai, né? Mas de repente aparece, né?
fica lá um pouco, conversa um pouco com as pessoas. Ah, tem um treinamento presencial, mas eu não gosto de ir presencial, né? Pô, mas aparece na empresa de vez em quando. Eu sou uma pessoa que defendo muito o home office e eu vejo que eu desempenho muito mais quando eu tô em home office porque eu fico tranquilo, né? Eu uso aqui minha bermuda de Allen, eu uso uma camiseta folgada, um moletom, beleza, tô no ambiente de casa tranquilo, né? Mas aparece de vez em quando na empresa, né? Para você dar as caras, conversar com as pessoas, tomar aquele cafezinho e fazer uma social com elas, né? Então, essa malandragem que a gente começa a pegar no meio profissional e começa a entender e começa a jogar conforme o jogo, né? E não contra o sistema, né? Pô, se eu sei que eu aparecer, eu me comunicar, eu fazendo network com outras pessoas é bom para minha imagem profissional, se eu começar a deixar de fazer isso, eu sei que eu vou estar prejudicando a mim mesmo. Então você começa a entender como é que o jogo funciona e começa a se movimentar nesse tipo de formato que o jogo funciona, beleza? E propositalmente, inclusive também já falei, as empresas são unidas. As empresas, os negócios, os empresários são unidos. Eles pensam em estratégias, eles se reúnem pensando em estratégias e eles fazem tudo pensado. O trabalhador é desunido, porque a gente está militando na internet. A gente passa o tempo todo militando na internet, se batendo e gritando ali na internet, né, abraçando árvore. E a ação de verdade a gente não consegue, a gente não evolui. A gente não quer pensar, a gente quer atacar os outros, a gente quer discutir, daí discutir isso. E o que o empresário tá fazendo? Tá discutindo quantas pessoas eles vão demitir no próximo layoff. Na próxima demissão em massa, eu vou demitir... Nós vamos fazer uma demissão em massa de engenheiros. Por quê? Porque os engenheiros estão ganhando muito. E aqui fica um outro detalhe, né? Essa questão assim de... vai acontecer um layoff e tudo mais. Quando acontece esses layoffs, essas peneiras, né, nas empresas, quem que vocês acham que vai acabar caindo primeiro, né? A pessoa que entrega tudo, só que de repente não participa das atividades da empresa, não conhece a cultura da empresa, não assiste os treinamentos, não vai no presencial, né? Não toma um cafezinho, não interage ali nas atividades do grupo. Ou aquela outra pessoa que de repente não entrega muito tecnicamente, né? Demora muito para fazer suas atividades, tudo mais assim, né? Enfim, entrega ali o mínimo, mas é participativo, faz seus treinamentos, sabe qual que é a cultura da empresa, assiste a reunião lá de apresentações de resultados, tá antenado do que a empresa tá correndo atrás, né? Então, isso daí você já começa a receber alguns insights aí. Pô, eu preciso me movimentar para um formato onde eu seja mais participativo na empresa, né? E não fique mais ausente, né? Então você tem que aparecer, você tem que se movimentar, você tem que se comunicar e tá sempre ali no movimento que a empresa está fazendo, para você sempre ser o que a gente chama de vestir a camisa da empresa, né? Então preste bem atenção nesses insights aí, porque num possível layoff, infelizmente, as pessoas que não aparecem muito é uma das que acabam sendo as principais selecionadas, né? Então, infelizmente, como o meio corporativo funciona hoje, tá? Para não deixar esse vídeo muito longo, né? Eu vou ficando por aqui. Eu acho que a gente já reagiu a muita coisa interessante sobre esse tema, sobre esse capítulo aqui em específico. O que eu queria deixar aqui como mensagem final, né? Para todos, né? Primeiro, para você assistir esse vídeo aqui na íntegra, né? Aqui eu fiz um react só de um trecho desse podcast. Tenho certeza que se você assistir o podcast inteiro, você vai fritar o seu cérebro, porque tem muita informação interessante, principalmente nesse âmbito de carreira, de como você pode progredir, como você pode identificar essas malícias, né? Então tem muito conteúdo vasto na internet que é enriquecedor para o nosso meio profissional, para o nosso enriquecimento profissional. Então esse podcast aqui com certeza é um deles. A minha intenção é fazer mais tipos de react desse estilo, né? Pegar vídeos como esse, ou até esse mesmo vídeo que eu vou reagir de outros trechos dele, para trazer esses insights da minha experiência também aqui, para trazer para vocês aqui no canal. Mas qual que é a mensagem que eu quero passar, né? Principalmente com esse trecho que a gente reagiu. Primeiro, que você precisa mostrar que você quer ser promovido,
né? E como que você vai mostrar isso? Com atitudes, não é só com a parte técnica. Não é só fechando 10, 20, 30 chamados no dia. Mas mostra um diferencial. Além de fechar um chamado, troca uma ideia com a pessoa que abriu, né? Cria uma relação com aquela pessoa, com aquele solicitante, entende o que ela está querendo, não faça só o mínimo ali de responder o chamado, fechar e já era, né? Isso é a mesma coisa com o projeto, né? Não faça o mínimo do projeto, mas tente ir além do que você está fazendo. Esse daqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é você expor isso que você está fazendo. Pô, eu estou fazendo um trabalho bacana, eu estou indo além, mostra isso para suas lideranças, mostra isso, de repente, para a pessoa que está requisitando aquele seu serviço, né? Mostre isso para a empresa. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a expor esse tipo de situações, né? Uma coisa que eu gosto de sempre levar em paralelo é o nosso próprio LinkedIn, né? Hoje o LinkedIn ele é uma ótima ferramenta para a gente expor o que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, como trabalho e crio conteúdos, eu uso muito o LinkedIn para compartilhar os conteúdos que eu estou criando nas minhas redes sociais. Muito desses conteúdos que eu leio, que eu crio ou que eu vejo de outras pessoas que eu acabo compartilhando. Isso é uma forma de mostrar o que eu estou fazendo, do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, do que eu estou fazendo, né? E isso acaba sendo relevante não só dentro da minha empresa, mas também externamente para outras empresas, outros recrutadores e tudo mais. Então é uma forma de aumentar a sua imagem pessoal, a sua imagem profissional, dentro e fora da empresa, né? Outro ponto que eu queria deixar aqui também como recado é a parte de network. Então, como eu comentei, o network é fundamental dentro e fora das empresas, né? Então, além de você fazer a mais do que você é contratado e expor isso, é fundamental você ter um network dentro e fora da empresa. Então, você cultivar um network com outras áreas da sua empresa, para você ter uma relação boa, conseguir pegar os insights de outras áreas, do que a empresa quer, do que a empresa espera de você. Com esses networks, você vai ganhar parceiros dentro da sua própria empresa. De repente você tem uma demanda que você não conhece muito bem sobre aquele tema, mas você sabe que o fulano ali que trabalha na outra área conhece bem desse tema, você vai lá e pergunta para ele, de repente você recebe uma ajuda, ele te ajuda com boa parte dessa sua atividade. Então esse é o tipo de network que você tem que cultivar dentro e fora das empresas. De repente tem uma atividade que você não sabe que você tem que fazer, que você consegue aprender nas comunidades que você participa, com outros criadores de conteúdo, né, acessando conteúdos de outras pessoas afora. Então é legal você criar esse network para você receber ajuda, mas também para você acabar ajudando outras pessoas e aumentar a sua influência sobre essas outras pessoas, né? Mostrar que você é útil para outras pessoas e acabar aumentando esse seu nível de imagem profissional, tá? Então, essas são as 3 principais mensagens que eu quero passar aqui. E se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários quais foram os pontos que você achou mais interessante desse React, do conteúdo que eu passei aqui também, né, da reação que eu fiz aqui, um pouco da minha experiência que passei. E se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas e, é claro, ative o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até mais!